Glória a Jesus. Eu quero nesta manhã maravilhosa saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer da alegria que tenho de mais uma vez poder ministrar a palavra de Deus através da nossa live sobre a Escola Bíblica Dominical. Queridos, nós estamos estudando neste último trimestre de 2020 a fragilidade humana e a soberania divina, baseado no livro de Jó. E hoje vamos estudar a lição de número 11, que fala sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Uma pergunta excelente. Vamos aprender hoje se realmente o sofrimento é uma correção divina ou não. Glória a Deus. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, te glorificar por esta manhã maravilhosa. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para ministrarmos esta lição bíblica dominical, dizendo que EBD tem o melhor para você. Deus, seja conosco nesta manhã, nos corrobora com o teu Espírito, Pai, para que possamos ser edificados no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o textuário da lição, ou texto de ouro, diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática de nossa lição diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O nosso texto bíblico da nossa lição está em Jó, capítulo 32, versículo de 1 a 4, Jó 33, versículo de 1 a 4, Jó 34, versículo de 1 a 6, Jó 36, versículo de 1 a 8. Leamos Jó 32, a partir do primeiro. Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó 33, a partir do primeiro, fala assim, assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34, de 1 a 6. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó, capítulo 31, a partir do verso 1 a 5, que diz: prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo,
Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e em coração. Meu amigo Washington Bezerra de Araújo, a paz do Senhor amado, estamos aqui no Paraná ministrando a palavra para os nossos corações. Um abraço para você e sua família. Meus queridos, esta lição tem o objetivo geral de mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico, ou seja, com o fim de nos ensinar alguma coisa. O objetivo específico da lição são três. Primeiro, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo, destacar que a sabedoria de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Terceiro, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar a diversidade para nos educar. Glória a Deus nas alturas do céu. Vamos para o tópico introdutório de nossa lição. Aleluia. Que diz assim, a introdução. Veremos, queridos, a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos. Nos capítulos do 32 ao 37. Ali Eliú ministra 4 discursos. Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim também mostraremos que Eliú revela um Deus soberano, um Deus que age segundo o seu conselho. E não está obrigado a dar resposta aos homens, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, glória a Deus, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. No tópico 1, vamos estudar que, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. No tópico 1, estudaremos sobre o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Aleluia. Primeiro subtópico diz que Deus é soberano. Jó 33, 14, 15. Nesse primeiro discurso, meus amados, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, aleluia, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de sua criatura. Ninguém pode questionar com o seu Criador. O Criador é quem deve dizer as normas, é quem deve determinar, irmãos. Deus é Criador e nós somos criatura. E nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Subtópico 2 da lição diz: o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Preste atenção.
O orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. Então, o homem que é orgulhoso, ele fica sem condições de ouvir a Deus. Todavia, mesmo sendo um Deus transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões, de acordo com Jó 33, 14 e 15. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho do homem, que não lhe permite escutá-lo. Glória a Deus. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Padece do pecado de orgulho. Na visão de Eliú, revelação de Deus tem um propósito de livrar o homem da soberba, que o conduziria à morte. Subtópico 3 de nossa lição fala assim, ó: o mistério da redenção. Meus amados, além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Aleluia. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes a enfermidade. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2 da nossa lição. Estamos apenas fazendo o resumo. Estou aqui com o meu querido pastor João Aureliano. Dá uma chegada aqui no Paraná para nos visitar, meu pastor querido. Amigo lá de Maceió. Subtópico 2 diz que o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Subtópico 1 do tópico 2 diz a justiça de Deus demonstrada. Aleluia. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó, aleluia, não passava de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça? Glória a Deus. Conforme Jó deixou subentender, Deus jamais age injustamente. Por isso contraria sua própria natureza, que Deus é um Deus justo. Glória a Jesus. Segundo tópico do tópico 2 diz o caráter ou a marca justa de Deus. Para não haver dúvida, queridos, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Primeiro, Eliú diz, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Segundo, Eliú diz, Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que ele não recebeu autoridade de nenhum outro criado. Terceiro, como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O poder pertence a Deus. Quarto, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, que sejam rei, que sejam nobre, que sejam pobres. Para Deus todos somos iguais. Aleluia! Quinto,
Deus é onisciente. E como ele conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Sexto, ele é justo para punir os maus. Terceiro subtópico diz a defesa da soberania de Deus. Aleluia. Queridos, atente para a seguinte pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo 34, mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Vamos para o tópico 3, que é o último tópico da nossa lição, que diz assim, ó, o sofrimento como um instrumento pedagógico. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém tem prazer em sofrer, naturalmente. Mas Paulo nos diz que devemos nos alegrar no sofrimento e na tribulação. Porque o sofrimento tem as suas razões. E Deus, que é o Todo-Poderoso, sabe o porquê das coisas. O terceiro subtópico fala o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Subtópico 1 diz o caráter pedagógico do sofrimento. No capítulo 36, versículos 7 a 15, fala sobre este sofrimento. Agora, a diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecer. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora repreenda que durante a sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos refletir e voltar para Deus. Dessa forma, o justo aprende com o sofrimento. Subtópico 2 diz, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Aleluia. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação. E com esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como um grande e louve-o como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Aleluia, Jesus. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são coisas excludentes, ou seja, separadas. Ou se adora, ou se murmura.
Jó no capítulo 37, versículo de 6 a 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. E aí vamos fazer uma síntese do subtópico 3 dizendo assim, ó, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. Concluindo a nossa linda e gloriosa lição 11, vamos dizer que vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, porque mesmo achamos que ele deve falar. Mesmo quando achamos que Deus deve falar. Depois, acreditar que Jó não consegue escutar Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo ele, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça, irmãos. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do amor de Deus. Pois, primeiramente, Deus é amor. E, finalmente, ele o vê no sofrimento um papel pedagógico. Aí terminamos a nossa linda e gloriosa lição de número 11. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê graça e paz. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça de mais uma vez poder ministrar esta linda lição bíblica dominical. Abençoe a todos os internautas que estão ouvindo, assistindo, aqueles que também hão de ser beneficiados com estas palavras. Que ela possa produzir efeito em nossas vidas. E entendermos que Deus como soberano, Deus como Criador, nós somos criatura, devemos nos submeter à sua vontade em qualquer circunstância, meu Deus. Que só assim procuramos lhe agradar. Só assim poderemos desfrutar das suas bênçãos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe também a escola dominical que será ministrada neste dia, em toda essa igreja evangélica, meu Pai, que preservam esta cultura, costume. Abençoe a todos, nos guarde neste dia, não sabemos que o dia nos reserva, mas se algo mal, transforma em bênção, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Um abraço para todos e tenhamos um excelente domingo. Aleluia!